sei que, mas eu já tô afirmando. Prova tranquila, né, gente? As suas provas sempre é difíceis. Olha, Aquelas perguntas associadas, nosso Deus. as Que isso? minhas, Raquel, você deve estar confundindo, eu sou professora Isabela, não deve ser eu, não. Ah, não, essa prova é ótima. Eu tô assim, não, ela não deve estar falando isso comigo, gente. Nossa, é só estudar os exercícios. Ah, que bom. Tô Ai, assim, ai. não, gente, o que que aconteceu com ela? Foi Tá me ótimo. trocando. Estou confundindo com as provas da Marília. É. Mas, peraí que eu troquei terceiro modo. Abrindo essa porra. Engraçado, a apostila estava aberta, por que que eu não... É porque é muita coisa aberta, você fica doido. Aí, achei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu filho. Vai dormir, depois você não consegue dormir mais na vida, meu filho. Os problemas acontecem. Gracinha, gente, olha lá. E essa Ai, neném, gente? O que é? que bem mais fofo. Oi, Boa noite, professora. Boa noite. Boa A menininha da Cintia está participando. delícia. Minha filha, deixa eu te Não, falar. todo dia tem que dar boa noite. Vai dormir, sabe por quê? Depois as contas chegam, nós temos que trabalhar, estudar, resolver problema. Aproveita a sua vida, minha filha. Vai dormir. Fala para ela. Aí eu falo todo dia, você acha que não? Ô, Jesus. Ai, meu Deus, se eu Ó, soubesse antigamente que eu não ia dormir mais. Eu também. Ai. Fazer o quê? Nas horas que minha mãe me colocava para ver desenho, eu só dormir, porque depois não tinha mais. Saudade quando a gente dormia no sofá e acordava na cama sem nem saber como é que foi. E essa Hoje fase a aí eu gente também dorme no passei. sofá, acorda no sofá, com dor e tudo. Durma até no chão, minha filha, eu vou levantar lá mesmo. Ai, misericórdia, Senhor. Aproveita, minha filha, dorme. Ai, gente, eu fui para... Ah, não, passei demais. Então, a gente começa a aula nova, mas depois, no próximo módulo, nós temos que voltar aqui para fazer essas revisões, né? Nós começamos iniciozinho de anestesia. Isso aqui, ó. É isso. Noções de anestesiologia. Foi onde que nós tivemos uma introduçãozinha aí, né? Numa aula que nós tivemos. Deixa eu aumentar aqui. Boa noite, professora. Olá, boa noite. Tamo junto. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre anestesia. A gente já começou aqui uns dias aí atrás, né? Antes da prova de 20 que vocês estavam fazendo. Então, a anestesia é essa questão do médico, a anestesiologia, proporcionar uma ausência de dor, né? Um alívio da dor aí para o paciente, né? Então, é a melhor coisa que existe. Tem muita gente que reclama, não gosto da agulhada. Ô, gente, a agulha vem uma vez só, dói mesmo, é muito ruim para tudo, né? Para dente, para tudo. Mas sentir dor ali também é péssimo, né? Ficar sentindo dor. Então, a anestesia é uma das criações aí sensacionais. Eu já falei para vocês que eu sou apaixonada com essa questão de anestesia, né? Que eu acho de um poder tremendo, né? O paciente vir com a furadeira em cima do paciente, o paciente não sentir dor de nada. Então, as anestesias é feita através de um médico, viu, gente? Anestesiologista, ele faz 5 anos de medicina e depois faz residência médica, mais 3, 4 anos aí só de anestesia, viu? Tem gente que não sabe que anestesista é médico, pelo amor de Deus, viu, gente? Ele é um médico que fez medicina 5 anos e ainda fez residência médica anestesiologia. Tem um monte de gente que não sabe que anestesista é médico, né? Então, o cirurgião depende do anestesista lá. Então, às vezes, vocês vão ver briga aí dentro da sala aí, porque um chega, o outro não chega, um chega adiantado, um chega atrasado, principalmente plantão noturno, que liga plantão sobre aviso,
que liga para a casa do médico e ir para o hospital que tem um caso esperando ele para poder operar. Nossa, aí um chega mais rápido, o outro faz hora para chegar, para levantar da cama. Não, confusão danada. Já passei por isso, bate-boca de anestesista com cirurgião. Mas geralmente se respeitam bastante, e o cirurgião sabe os limites, né? Por exemplo, às vezes o paciente está aumentando a pressão demais ou está baixando a PA demais, o anestesista já dá um toque para o cirurgião, tipo, né, agiliza aí, porque não vai dar para equilibrar essa paciente muito aqui não, paciente de alto risco, a gente já sabia, né? É uma cirurgia de emergência, agiliza aí, que não dá para eu segurar ela muito aqui não. Então, é tudo muito sério, né? Muito grave. Então, a anestesia, o procedimento de anestesia que é feito no paciente, é para ele não sentir dor ou ter ausência, né, das sensações nervosas, das sensações de dor, e ter essa questão do alívio aí, né? E geralmente é utilizada para cirurgias e para procedimentos também, né? Então, o paciente vai fazer apenas uma drenagem, às vezes tem anestesia, uma tirada de verruga tem anestesia, né? Qualquer coisa hoje, a cada vez mais, né, gente? As pessoas estão usando anestesia. O povo aí vai na estética, né, para fazer tudo quanto é procedimento, primeiro injeta anestesia e, ó, dá-lhe agulhada lá no rosto, no corpo, né? Então, hoje virou rotina, assim, usar anestesia, né? Tem para as pessoas que nem têm liberação para usar o tipo de anestesia que está usando e faz. Então, o negócio deu uma espalhada aí fora de uma tal forma, mas os anestésicos, viu, gente, os medicamentos que são administrados pelo anestesiologista são medicamentos estritamente controlados, né? Que são os medicamentos, são o midazolam, fentanil, né? Propofol, que é o mais famoso, midazolam, então depende aí do médico, o procedimento que vai ser feito, para ver o que ele vai utilizar. Então, não é só para cirurgia. Isabela, Oi. a questão da anestesia, ela fica no carrinho ou é a gente que busca na farmácia e coloca na sala para quando vai fazer? O Propofol, mas acho que eu falei na última aula, acho que você não estava. O Propofol é um medicamento que fica na geladeira, ele tem que ser refrigerado. Propofol é um que é igual leite. Ele é branco igual leite, a ampola igual leite. A gente fala que é o leitinho do Michael Jackson, né? A mamadeira do Michael Jackson. O Propofol é refrigerado. Ele não pode, de forma alguma, ficar fora da geladeira, de forma alguma. Se ele ficar, ele tem que ser desprezado, e ele é uma fortuna. Ele vem em ampolas desse tamanho. Então, a gente pega, retira, no horário do procedimento, a quantidade de ampolas que vai ser necessário na farmácia, tá? E midazolam, fentanil, droga de carrinho mesmo, tá? Droga comum, simples, de temperatura ambiente. Só o Propofol, que ele é refrigerado, tá? E rigorosamente, viu? Bem rigoroso. E tem os fatores, né, considerados aí na escolha do anestésio. Então, tem que saber qual que é o estado geral desse paciente, né, qual que é a idade, medicação pré-operatória, tomou algum medicamento antes, tem exames laboratoriais prontos para eu poder avaliar esse paciente por dentro, estado nutricional da paciente. Teve uma paciente, gente, tem muito tempo já, que eu conheço, assim, foi vizinha da minha mãe, idosa, tinha 80 anos, ela foi operar para tirar a vesícula no SUS, na Santa Casa. Diabética, dependente, toma agulhada todo dia, e um monte de medicamento, tadinha. Eles deixaram ela de jejum, gente, até 1h da tarde para entrar no bloco. Ela estava de jejum desde o dia anterior, sem remédio, sem comer, sem tomar água. Sabe o que aconteceu? Operaram ela saiu direto para o CTI, toda descompensada, ficou mais de uma semana no CTI, minha filha teve uma parada cardíaca, está viva até hoje, mas assim, tem coisas que o paciente fica, assim, muito tempo, assim, é muito complicado, mas tem que sujeitar essas coisas, né, porque quando eles operam, eles chamam uns 60 pacientes, né, aí vai residente, né, deixa o residente mexer bastante para poder aprender, né, e o paciente nem está sabendo que está sedado.
Então, enquanto isso, o paciente lá que tem 80 anos está descompensando cada vez mais, né? E depois se vira. Isabela, Oi, a anestesia em si, ela afeta, né, o sistema nervoso na parte de sensorial, não é? sistema nervoso central, porque aí não vai acontecer as sinapses, mas aí acontece o bloqueio, quando a gente for ver uma, por exemplo, a gente tem anestesia que é para parto, né? Que é do parto normal, por exemplo, que a mãe tem que ficar consciente, mas para ela não sentir dor do abdômen para cima, ele faz um bloqueio regional, que a anestesia só vai dali para baixo, não ali para cima, não, a paciente continua sentindo as mesmas coisas. Então, o anestésico já compensa, aquela terminação nervosa não passa. A dor que você sentir ali não vai acontecer sinapses, porque o anestesista bloqueou. Daqui Entendi, para mas cima sobre você essa tem. questão, pode ter alguma sequela? Se for Sim, geral, toda, assim, sim. a pessoa pode voltar com algum problema neurológico, alguma coisa Um assim? monte de outros problemas, não só neurológico, eu morro de medo. Para mim, gente, o cara do bloco cirúrgico é um anestesista. Quando vocês trabalharem lá, vocês vão entender. O cara que te mata, te ressuscita. Imagina, você fica pagado lá 18 horas numa cirurgia e o cara te levanta e você não lembra de nada. Você simplesmente lembra da hora que você deitou. Pensa do poder da mão desse homem. Então, geralmente, o que complica não é cirurgia, o que complica é a anestesia. E o cara lá fica sentadinho, gente, ó, eu lembro dos anestesistas, mascando chiclete, vou fazer bolinha, uma paciência, gente, eu quase infartando lá de nervoso. E eles lá assim, ó. Sentadinho, mas fazendo os cálculos, né? Que eu via muito eles fazendo cálculos, né? Isso, é uma tal de anotação o tempo todo, exatamente. Mas fica tudo assim, com fone, canta, escuta música, masca chiclete, olha celular, uma calma, sem danado. E o cirurgião só em pé lá, matando a cabeça, né? Onde que vai cortar, onde que vai estar aderida, onde que corta, onde é que aspira a secreção, onde que põe a válvula, e o anestesista lá assim, ó. Mas para mim é o cara do negócio, sabe? A anestesia. Nossa Senhora. Mas sempre tem uma rivalidade com o anestesista, viu, gente? No hospital inteiro. Nossa, uma equipe que eu sempre tive dor de cabeça. No hospital inteiro. Uma equipe fechada também, tá? É uma equipe fechada. Eles não interagem com a Isso, equipe? uhum. E também não deixa muito ninguém entrar, são poucos anestesistas, sabe? Fechou o ciclo deles ali, eles atendem o hospital inteiro, eles preferem, tipo assim, não estou generalizando, tá, gente? O que eu vi muito, que assim, eu nunca, nossa, eu sempre fiquei muito chateada com isso. Ele tira o paciente, põe no anestésico como se fosse feira. Eu terminei uma cirurgia, põe ali no pós-anestésico, eu tirei um, põe e entra para outra. Se dessa série, né? é isso. Se dessa série de produção aí, porque a cirurgia, gente, não é toda cirurgia que demora, não tem cirurgia que é 30 minutos. Eu abri, cortei, já sei o que eu vou fazer, fiz ali, costurei, tirou. Só que o trabalho todo, do pré-operatório, né, transoperatório, que é a confusão, que demora, mas a cirurgia, às vezes, é 30 minutos, uma hora no máximo. A maioria. Não tem essa delonga, né? O reparo é muito maior do que a cirurgia em si, né, Isabel? Sim. Então, assim, a minha preocupação é essa série, e na hora que der problema nenhum, infelizmente der no outro, quem é que vai socorrer? Ele tem um na mesa, tem dois que ele anestesiou, que está aqui com problema, ele não sabe nem quem que ele acode. Aí você já sabe, no cabe na mão caso, de quem, né? aí no caso, a Isabela, ele vai anestesiar aqui o paciente, vai deixar com o cirurgião e já pega outro, já vai para a sala do lado e já anestesia outro paciente? Boa pergunta. Isso não pode acontecer, proibido pelo Código de Ética, tá? Mas acontece, né? Pouco não, tá? Não estou falando de SUS também não, viu? Uhum. Ele anestesia numa sala e em outra, numa sala e outra. Isso é proibidíssimo, mas é mega comum, tá? Sinto Perigo na muito te dizer. infecção aí. Ah, não. Não é só infecção, não, gente. Qualquer intercorrência que eu tiver nenhum, demanda um desgaste, gente, da equipe, vocês não têm noção. Nossa Senhora, mas é um desgaste muito grande. Então, é muito revezamento, é muita droga, é muita tensão, é muita massagem, e ele com outro paciente lá sem ser monitorado, o cirurgião, gente, não consegue monitorar a anestesia, não. Você ficar sozinho numa sala para anestesista socorrer outro, o paciente fica morre também. O cirurgião não sabe. Cada um no seu quadrado, gente. Cada um é para uma coisa.
Então, assim, não gosto também desse negócio em série, igual eu tô falando. Ele fica anestesiando uma sala só. Mas aí sai um, ele taca lá, anestesia outro. Sai outro, ele taca lá, anestesia outro. Mas o povo tá todo no pós-anestésico, gente. O paciente morre no Mas, pós-anestésico. ô, Isabela, mas você não falou que, assim, eles têm que ir lá depois da cirurgia, o pós-anestésico. Ele não tem que ir lá avaliar quando o paciente está voltando, se está tudo normal, se tiver que fazer alguma outra medicação, ele fazer? Como que funciona isso se ele faz esse tipo de coisa? Não, gente, eu já até falei hoje aqui 2 vezes. O paciente, qual que é a legislação? É o doutor anestesiar, resolver o problema do paciente, ir lá para o pós-operatório e monitorar o paciente. Essa que é o certo. Mas o que eu falei aqui? Infelizmente, vocês vão ver muito acontecer, e eu não estou falando de SUS, onde que tem essa anestesia em série, entendeu? E que não é correto, como pelo Código de Ética Médica. Mas o certo é ele anestesiar, acompanhar o paciente até ele recuperar. Mas aí, no caso, não tem alguém, assim, do hospital que faz esse controle, que, tipo assim, por exemplo, quando é com a gente tem, quando é o técnico, né? Por exemplo, tem uma pessoa para fiscalizar, olhar se a gente não proceder direito, a gente pode até sofrer penalidade e tal. E com eles, como que isso funciona? Gente, tem, gente. Vocês acham que tem ou não tem? E um hospital de que ele é dono? E uma clínica de cirurgia plástica, que tem um anestesista que faz a cirurgia e tudo, que sai um, entra outro no dia? Tem? Alguém vai lá e fala, hoje não pode mais não, você tem que ficar aqui. E o hospital que ele é dono? Que esse anestesista é um dos donos cooperados? Pensa. Tem não, amiga. Não. Tem não. Mas isso é uma falta de respeito com a vida do outro, né? Exatamente. O paciente fica sabendo de nada, porque está cegado. Daí depois a pessoa morre, você perde um ente querido por falta de responsabilidade de uma pessoa. Sim, Porque infelizmente quando eu assisti isso. Porque quando é por acaso, é uma complicação que E acaba ainda é tendo por aceitável, falta. né? É aceitável, mas Ainda é quando é por aceitável. negligência do profissional, E pior que Ainda é aceitável. o próprio os familiares nem fica sabendo disso, né? Porque fica Não, tudo no bastidor. tudo bastidores. Ó, ele assinou um documento, né? Um termo de consentimento, que toda cirurgia há um risco. Infelizmente, a gente não esperava, mas ele complicou e veio a óbito. É muita falta de responsabilidade. Triste, tá? Morro de medo. Então, gente, vai depender dos exames, né? O estado nutricional do paciente, o estado hidroeletrolítico, o que é isso? É o estado de hidratação, né? Hidro, sempre é água. Lembra de hidromassagem, tá? Então, o estado hidroeletrolítico vem sempre desse estado de hidratação. Paciente pós-anestésico tem que tomar muita água, às vezes isso nem sempre é passado para o paciente. Doenças intercorrentes, né? Qual tipo de doença, o que está acontecendo ali? Uso de eletrocautério, que a gente vai ver depois, que é colocado ali próximo debaixo do paciente, e preferência do paciente. Isso aqui, gente, é muito relativo, né? Qual anestesia o paciente quer? Você quer anestesia local, com sedação, ou você quer geral, ou você quer não sei o quê? Isso, geralmente, o próprio médico decide e acaba induzindo o paciente ali, o que ele, no seu caso, eu não aconselho, por causa disso, disso e disso, né? Então, O isso médico, na verdade, induz o paciente no que ele quer, né? Exatamente. E outra coisa, tem anestesistas, aos poucos vocês vão conhecer, quando vocês trabalharem lá. Tem anestesista que não faz certo tipo de sedação. Os colegas dele faz para aquele tipo de cirurgia, mas ele só faz essa. Tem anestesista que, para cada paciente, ele faz um tipo de anestesia. Tem anestesista que não faz, viu? É metódico, ele só faz aquela para todos os pacientes. Já trabalhei assim. Chumba o paciente demais, desnecessariamente, sabe? Não, tem anestesista que é bom demais, você vai ver de longe, assim. Não, as anestesias do doutor fulano de tal, os pacientes não vomitam pós-anestésico, o paciente acorda logo depois, uma série de outras coisas positivas, mas o que é ruim, o paciente sofre pós-anestésico.
Até no outro dia, o paciente ainda está anestesiado, com vômito, com todo efeito colateral da anestesia, sabe? E as medicações, né, que nós vimos. Então, as medicações pré-anestésicas é a parte, né, integrante aí da anestesia e que tem a finalidade mesmo, né, de diminuir esse medo, né, do paciente, né, ele age como um tranquilizante, diminui a irritabilidade, né, o reflexo ali, né, diminui a salivação do paciente. Então, a medicação dá conta de agir aí em vários aspectos aí no paciente, né? Reduz o metabolismo. O que é metabolismo? O paciente pós-anestesia, gente, de qualquer tipo de cirurgia, ele custa defecar depois. Custa. E depois quando ele vai a primeira vez, as fezes dele saem todas modificadas, todas ressecadas e com cores com cor mais escura. Por quê? Porque o anestésico, como ele para esses sensores do paciente, o intestino para de fazer peristaltismo. Se o intestino para de trabalhar, o bolo fecal que estava ali ainda, né, que ainda restou, porque ele fez jejum, fica parado. Se fica parado por muito tempo, ele fica ressecado. Ainda tem aquele tanto de medicação que o anestesista injeta, gente. O anestesista não injeta só anestésico. Ele injeta remédio para dor para ir fazendo efeito, ele injeta anti-inflamatório, ele injeta Plasil para não vomitar após anestésico, ele injeta um monte de trem ali no paciente. Então, aquilo tudo vai ressecando ali, tá? Então, é um paciente que toda anestesia reduz o metabolismo, que é esse movimento peristáltico do intestino. E reduzindo esse metabolismo, o paciente tende a ter dificuldade para defecar depois, tá? E é de praxis, é clássico do pós-anestésico, tá? Às vezes não explica para o paciente fica lá com o intestino preso e sem saber que é referente à anestesia, tá? Então, Isabela, no caso seria, como você falou que quando eles voltam, o paciente volta da anestesia, tem que tomar muita água, também até para auxiliar, né? Também no caso das nessa hidratação, né? Isso, é nessa hidratação, né, relacionado também a essa eliminação do anestésico, sabe? E eliminando, né, esse anestésico do organismo, evitar que o paciente tenha cefaleia pós-RAC, que é a pior coisa da estratosfera, é a tal da dor de cabeça pós-anestesia. Quando tem, o paciente quase morre, gente, de dor, não consegue fazer nada da vida, não? E demora dias para poder passar. E também neutraliza, né? O anestésico neutraliza os efeitos de alguns medicamentos. Por exemplo, paciente que faz uso de medicamento de saúde mental, né? Diazepam, meperidina, atropina, droperidol, ele consegue tirar aquele efeito do organismo para não interferir ali no procedimento cirúrgico, né? Então, anestésico é violento, né, gente? Tem uma ação ali. Oi? E há algum tipo, assim, não sei, né? Só uma curiosidade mesmo. Já surgiu algum caso, alguma coisa de alguma anestesia não trazer, no caso, como que eu posso dizer? Não levar o paciente ao óbito, mas trazer uma sequela permanente para ele? Sim, eu conheço até colegas de pessoal que tiveram. Foi fazer uma curetagem, porque perdeu um bebê, que estava grávida e perdeu. Ela foi fazer uma curetagem, fez anestesia, fez uma sedação leve para ela dormir e fez uma anestesia local ali na região do períneo, né? Ela começou a sentir como se tivesse uma fibrose por dentro, duro, o períneo dela, e voltou um pouquinho normal, mas não voltou 100%. Ela sente uma dormência no lugar. Na hora que foi aplicar, pegou um nervo, pegou alguma coisa para o azar dela lá e ficou com essa sequela. Ela me ligou, ela é até madrinha do meu menino. Ela estava tentando engravidar tinha muito tempo, não conseguia. Descobriu que o menino estava morto depois de uns 4 meses, assim, grávida. Foi fazer curetagem e tal, porque o menino não teve o aborto espontâneo. Aí marcou direitinho, teve anestesia e tal. Super bem o procedimento, saiu acho que no mesmo dia à noite e tal. Quando passou acho que tipo uns 20 dias, se não me engano, ela me ligou perguntando se era normal sentir assim, assado. E que ela percebeu que poderia ser do anestésico. Ela é uma pessoa que não é da área da saúde, mas muito bem instruída.
Eu na hora vi que era BO, mas a menina acabou de perder o neném, gente, sabia até o sexo do menino. Eu vou falar com ela que é problema de anestesia? Não vou, né? Não tive coragem. Pessoa toda fragilizada, e por telefone. Aí eu falei para ela procurar a médica dela, que a médica falou que com o tempo ia sair, sabe? Hoje ela já está com a menina de 1 ano, já engravidou de novo, a menininha fez 1 ano, e ela não sente igual sentia, mas ainda sente a dormência no local. Então, como essas, tem outras várias, né? Comigo, não. Comigo, de eu lembrar, assim, de alguém que retornou com sequela, não me lembro, não. Eu tive um óbito, né? Mas, por negligência. Mas complicação no meio da cirurgia também, pressão arterial aumentou demais, o paciente evoluiu para parada cardíaca, essas coisas assim, mas que teve morte por causa do anestésico, assim, lá no meio cirúrgico, não. E sequela eu não me lembro, mas deve ter muita, não me lembro. Eu vejo muita cefaleia pós-RAC, que o médico perfura a medula, toda cefaleia pós-RAC é erro anestésico, viu, gente? É erro de anestesista. Mas, às vezes, a maioria que eu vejo também é no parto. Por exemplo, a mãe já chega lá com o menino coroando, mal dá para sentar, aí bota o BO na mão do anestesista, né? Porque não dá tempo de programar, fazer anestesia direito. Aí a mãe mexe para cá e mexe para lá por causa da contração e o pau quebrando. Vai furar errado, né? Vai furar errado, coitado. E a mãe depois pena, come o pão que o diabo amassou, não sabe se dói o parto lá embaixo, se dói o peito cheio de leite, se não dorme, se não come, ou se tem a cefaleia pós-RAC, que é violenta. É um bloqueio da água que tem daqui para cima, assim, ó, do líquor. O trem demora, gente, uns 25 dias para sarar. E tem que tomar muita água para ver se ajuda ela a melhorar. Enquanto aquele espaço da medula não consolida todo, que o anestesista furou, ela não melhora. Tem essas coisas, é tensa, nossa senhora. E nós temos vários tipos, né, de anestesia aí, né? Então, tem a anestesia geral, que é muito bem falada, né? Depende de qual tipo. Tem médico que o paciente não tem necessidade de fazer uma geral, mas o médico faz, que ele prefere, o paciente fica tranquilo, ele fica tranquilo, né? Eu não gosto muito de geral, eu fico preocupada, né? Porque o paciente sempre vai ser entubado, né? Sempre vai ter... a gente, quando fala aqui, ó, que favorece a depressão do sistema nervoso central, depressão, gente, significa que ele não vai funcionar, ele vai decair, ele vai deprimir, sabe? Então, produz... Toda né, anestesia geral, o paciente fica entubado? a maioria fica entubado. Ele fica inconsciente, né? Incapaz aí de se movimentar, e a maioria das vezes ele fica entubado. Todo lugar você vai achar essa nomenclatura, que a maioria das vezes ele fica entubado. Então, eu não sou muito a favor, não, mas é um conforto grande para o paciente e para o anestesista. Mas tem também as cirurgias que o paciente não tem opção. Por exemplo, eu vou fazer um transplante cardíaco. Não tem jeito, tem que ser geral, gente. Isso é incontestável, né? Vou fazer uma cirurgia de ponte safena, vou fazer uma cirurgia neurológica, que eu vou serrar o crânio todo, né? Vou fazer uma artrodese de coluna, vou abrir a coluna do ombro, botar um parafuso lá no meio, vai demorar 18 horas uma cirurgia dessa. Não tem jeito. Né? Então... Oi, Isabela. Oi. Para fazer uma laqueadura, é anestesia geral? A laqueadura de trompas hoje é feita com vídeo, né? Vídeo laparoscopia. Então, não precisa cortar a cesariana, porque cortava antigamente. Só dá um furinho ali no umbigo, né? É feito por vídeo, só 2 furinhos assim, já faz a amarração da trompa. Até o SUS só faz por vídeo, graças a Deus, né? Menos invasivo. Mas não é geral. Eu fiz cirurgia. Você teve que abrir para poder fazer? A minha também eu fiz. Eu fiz lá no Sofia. Mas quantos também anos? Também fiz lá. Não, gente. A minha tem 13 anos. A minha tem 2 anos. Não, Sofia não tem cirurgia por vídeo, não. A minha tem 2 anos. Tem pouco tempo. Na Sofia não tem. Você foi só para fazer... Você foi só para fazer a ligadura, né? Sim. Eu sim. Minha filha tinha 4 meses. Não, Sofia não tem cirurgia por vídeo. Sabe por quê, gente? O aparelho desse são milhões para o SUS.
Se eu comprar para Sofia, eu vou fazer só ligadura quando eu fizer. Porque não tem outro motivo de eu usar. Se eu comprar para Santa Casa, eu vou tirar a vesícula, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer com isso, aqui, tudo com essa videolaparoscopia, entendeu? Então, lá não tem, porque é um investimento, né, que o hospital precisa de mais outras coisas para fazer isso. Mas, geralmente, as ligaduras são feitas por vídeo. E é feito com a anestesia geral ou não? Não, anestesia geral não, só sedação. Só sedação. Só Mas sedação sedação. é pesada, gente. Nossa, paciente... Mas Aqui, no caso, por exemplo, quando não é feito por vídeo, é geral ou não? também não, é a mesma coisa de cesárea. É sedação? Mas pode ter anestesista que vai optar pela geral. É isso que eu estou te falando. Mas entendi. não é via de regra. Igual eu falei, uma cirurgia que eu vou fazer um transplante, eu não tenho, é incontestável, vai ser geral. Uma ligadura de trompa tem necessidade? Não tem de ser uma geral. Mas tem anestesista que talvez vai seguir por esse caminho da geral. Mas é minoria, viu? Mas pode ter. Agora, o Propofol, né, que é um dos medicamentos mais potentes que a gente tem de anestésico, que é o remédio, né, gente, que o Michael Jackson morreu, aquilo apaga, minha filha, de você não sentir nada mesmo, você pode vir com a furadeira, que você não sente nada, né? E através das dosagens que a gente dá, que o paciente acorda, né? A gente fala chumbar. Então, tem médico anestesista que dá uma menor quantidade para o paciente, porque sabe que o médico está operando um médico rápido, objetivo, que dá conta do recado, já libera o paciente. Então, ele não vai dar tanto anestésico, ele não vai injetar tanto anestésico, porque ele vai calcular mais ou menos o tempo que ele vai gastar e o paciente vai acordar mais rápido. Isso é super melhor para o paciente, né? Libera o paciente acorda. Quanto mais o paciente fica sedado, gente, ele continua correndo risco de vida. Quanto mais rápido ele acorda, melhor é. Acordou, tá vivo, tá falando, né? Tá urinando, tá sentindo fome, alguma coisa tá vomitando, alguma coisa está acontecendo. Então, tem anestesista que acaba, como é que fala? Chumbando demais. Minha filha, dá 3, 4 horas e o paciente continua lá, ó, apagadaço, com a cânula de Guedel na boca e respirando, para a língua não abaixar e não sufocar. Então, ela, em geral, ela causa, né, todo esse relaxamento muscular, né, e que favorece o sistema nervoso central. O que é favorecer o sistema nervoso central, né? É ele não sentir a dor, né? A dor, porque a gente sente a dor, por exemplo, lá na virilha, né? Lá onde o neném está nascendo. Só que a dor não chega até aqui. A dor, gente, ela vem através de sinapses, né? Belisquei a pessoa aqui. Você sentiu a dor aqui. A dor aconteceu aqui. Mas para você sentir, falar, ela tem que vir aqui e voltar para cá para eu sentir a dor. Ô, Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Só uma curiosidade. Qual que é a finalidade que o Michael Jackson tinha para tomar o Propofol? Ele não dormia. Ele queria só dormir e não conseguia dormir. Entendi. Aí ele tinha um médico lá que provavelmente dava uma dosagem o suficiente somente para dormir? Exatamente. Mas por isso que são drogas que são perseguidas dentro do hospital. Todo mundo quer um frasquinho de Propofol, gente. É o meu sonho ter um frasquinho aqui para precisar. Aqui, ele é alucinógeno também ou não? Ele é alucinógeno também. Tá. Ele é alucinógeno. Tudo é midazolam, tudo. Fentanil, então, nem se fala. E são drogas que dão um pouco mais de bobeira no hospital, sabe? Não tanto. Eu não sei se faz um pouco de sentido. Desculpa, estava falando, perdão. Pode falar. Eu não sei se faz um pouco de sentido, mas nesse caso, ele usava de um medicamento para forçá-lo, entre aspas, a dormir. Só que não seria um sono, assim, saudável, né? Ele é acordado... Isso, gente, isso não pode não, isso é proibido. Ele contratava um médico, ele pagava diária de um médico, o mesmo valor que ele prestaria no hospital, né? E ele assinava um termo sempre, todas as noites, e antigamente era só de vez em quando, né? E depois ele passou-se a viciar naquilo e querer aquilo sempre. O Michael Jackson, desde que eu nasci, eu sou fascinada com ele, né?
Por isso que eu conto a história dele assim. Ele sempre teve uma mídia, né? Desde pequenininho, que ele começou nos Jacksons, né? Com 5, 6 anos, uma mídia muito pesada em cima dele, com muitas histórias que até hoje eu nem eu sei se é verdade, né? Aquela questão de pedofilia, aquele parque que ele era o mais caro, né? Da América, né? Tudo esquisito, né? Com aqueles animais parecendo um zoológico que ele pagava, uma coisa de outro mundo, aquele tanto de criança que ele adotava. Tinha a Diana, né? Ele se apaixonou pela Diana, a Diana não quis nada com ele, né? Pisoteou ele na frente do público, e ele quis parecer com a Diana, né? Não sei se vocês sabem dessa história, ele quis ser branco por causa dela, ele fez plásticas para parecer com ela, ele fez tudo por ela. E depois veio essa confusão toda, né? E um cara de uma Quem produção... que é essa Dayana? É uma namorada que ele teve, que ele era doido com ela, e acho que ela é viva até hoje. Ela não quis nada com ele, chama Diana. Ela não quis nada, aí foi essa confusão na vida dele. Depois disso... Eu acho que ela era enfermeira, não era? Ou não? Acho que não, não. Isso é desde novinho, ele era negro ainda quando ele teve esse relacionamento. Ele passou a ser branco depois, né, que ele fez esses tratamentos, modificou para parecer com ela, fisicamente com ela. A história dele é super... Eu sou apaixonada, nossa senhora, demais, com tudo, né? Tanto com artista, com tudo, tudo. Fora do sério. Eu já ouvi, Isabela, que ele ficou branco por causa de uma doença que ele tinha. Não, Aí não teve doença, não. Né? Ele afinou o nariz, ele trocou o cabelo, ele trocou tudo. Já ouvi isso mesmo, que ele começou a dar... Aquela doença vitiligo, né? Não, dele não é doença, não, gente. Não é jamais. Olha a família dele toda, não tem. Ela é hereditária, em primeiro lugar. E segundo, Tá que a pele dele... Tá vendo? Só uma piadinha, mas tá vendo o que uma mulher não faz na vida do homem? Nossa, Deus. E a pele dele era uniforme, né? Coisa que a vitiligo não deixa uniforme, né? Ela despigmenta desproporcional, né? Fica aquele pigmento assim manchado, né? No corpo todo, vai aumentando. Não fica tão branquinha assim, não, porque eu tenho uma tia que ela tem vitiligo e ela é negra, e a parte branca fica rosada, nem Exatamente. Fica branco. Ou fica uma parte de tipo café com leite, assim também. Não fica igual ele, não. Dele é tratamento, gente. Pesquisa depois para vocês verem. Eu sei porque eu gosto muito, sempre acompanhei ele desde que eu nasci, sempre. Então vamos lá, né, gente? Depois eu passo o clipe do Olodum, para vocês verem lá no Pelourinho, no Salvador. Vamos estudar anestesia aqui primeiro, depois a gente vê. Mas quando ele morreu, para mim foi o fim do mundo. Nossa Senhora. E aquela história, então, por sedação, disse que ele não conseguia dormir, pediu para ele injetar mais, injetou, não conseguia, pediu para injetar mais, ele injetou. O que aconteceu? Favoreceu a depressão do sistema central, né? Ou seja, o que é depressão? Baixou PA demais, baixou glicemia demais, baixou tudo quanto é sistema dele, entrou em parada cardíaca, morreu, ué. O médico tentava reverter e não conseguia. Como é que vai conseguir com uma quantidade de propofol dessa no corpo? Ele pode injetar tudo quanto é trem ali que não vai voltar. Então, a anestesia é gravíssimo, né? Quantidade, paciente, um monte de outras coisas, loucura. O organismo dele acostumou com aquelas doses de propofol diárias, né? E as pequenas doses que o anestesista que ele contratou dá, o homem dormia lá, gente. Tinha um carrinho o homem não foi condenado a nada, porque ele provou que tinha um carrinho de anestesia, tinha carrinho de emergência, tinha ampulha, tinha um hospital lá dentro por causa desse homem. O Michael Jackson custeava isso tudo. Então, ele não foi acusado de nada aí, porque ele pagou como médico, né? Assinou o termo de consentimento,